Amém, irmãos. O Senhor seja poderosamente com o nosso espírito. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 11. Amém. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, humildemente curvamos aqui o que somos diante de Ti, reconhecendo que precisamente o Senhor sabe quem somos e sabe mais profundamente do que qualquer um de nós da nossa necessidade da pessoa do próprio Senhor. Por isso nos aproximamos pelo sangue do Teu Filho, declarando, Senhor, que Ele mesmo é a nossa oferta toda inclusiva diante de Ti. Nós não temos mérito nem nada a apresentar ao Senhor, a não ser o Teu Filho. Nele nós temos, Senhor, a redenção, a remissão dos nossos pecados. E Ele também é a Tua satisfação, é o Teu grande prazer. Por isso nos ajude nesse pequeno tempo a contemplarmos o Senhor mesmo e o Senhor possa nos conduzir, Senhor, segundo a Tua própria vontade. Que o Senhor possa nos purificar de qualquer motivação que não seja pura. Tanto quem fala como quem ouve, nós nos submetemos ao Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é um breve sentimento, também por causa do tempo. Já são 9h26. Mas aqui no livro de Marcos, capítulo 11, no versículo 11, para a gente ganhar tempo, isso aqui o Senhor estava entrando e saindo, muitas vezes de Jerusalém para Betânia, de Betânia para Jerusalém. E num determinado momento que ele estava em Jerusalém, no versículo 11 diz o seguinte: E quando o Senhor entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira, que é uma representação da nação de Israel, com folhas, foi ver se nela, porventura, achava alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. Então se cumpriu aqui aquilo que também está na palavra, que a casa do Senhor se tornou um negócio, se tornou uma empresa, se tornou um lugar onde eles ganhavam dinheiro e o interesse do Senhor não era visto. Verso 16: Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam modo de lhes tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava do seu ensino ou da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade e ele foi para Betânia. Aqui, o que nós podemos tirar rapidamente nessa ilustração precisa daquilo que aconteceu aqui naqueles dias e que é nos descrito aqui por Marcos, é que o Senhor ele entrou no templo. E essas palavras aqui elas são bem significativas. Ele entrou no templo e ele observou não com os olhos meramente humanos, mas como ele mesmo não julgava, a palavra de Deus fala isso claramente para nós, que ele não julgava segundo a vista dos seus olhos e não julgava segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas unido ao Pai, ele julgava todas as coisas. Então, se o Senhor estivesse próximo de nós, ou se nós estivéssemos próximos da pessoa do Senhor, o Senhor não ia se importar com que nós estivéssemos vestidos, nem se importar com a nossa condição exterior, ou nem se importar com o que nós estamos fazendo.
mas ele iria, unido ao Pai, em plena comunhão com o Pai, saber o que estava acontecendo no nosso interior e qual era a nossa necessidade, assim também como ele fez com Nicodemos. Quando Nicodemos foi ter com o Senhor à noite, Nicodemos não precisou falar muitas palavras. Na verdade, não falou quase que nada. Mas o Senhor o discerniu de forma profunda, de maneira que falou para Nicodemos que ele precisava o quê? Nascer de novo. E ele colocou aquelas palavras ali, porque o Senhor sempre toca na necessidade real do interior do homem, e o Senhor não está preocupado com o exterior do homem. Então, quando o Senhor entrou no templo, ele entrou na sua própria casa, ele entrou naquilo que ele havia estabelecido, ele observou minuciosamente, com um discernimento que nenhum ser humano é capaz de ter, e ele tira e coloca essas palavras para que nós possamos considerar. Tendo observado, e o Espírito Santo faz questão de ressaltar, tudo. O Senhor observou tudo, não ficou um detalhe sequer do interior do templo que o Senhor não havia observado. E ele diz assim, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia. Ou seja, todo o trabalho do Senhor, durante aqueles 3 anos e meio, não levou aquela nação a se aperceber da visitação do próprio Deus feito carne e se arrepender como eles precisavam se arrepender e tornar para a pessoa do Senhor. De maneira que João vai dizer para nós que o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Mas no mesmo texto, lá no capítulo 1, diz claramente que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em Mateus capítulo 21 tem uma palavra interessante, um versículo apenas, 2 na verdade, Mateus capítulo 21, versículo 42, que diz o seguinte, perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe conduza aos respectivos frutos. Então, quando o Senhor estava observando aquela nação, aquilo que ele havia dito aqui no livro de Mateus, capítulo 21, está se cumprindo. Ele foi procurar frutos no interior daquela nação, foi procurar frutos dentro do templo, onde havia sacerdotes e escribas, onde havia ali os levitas, aqueles que estavam tratando dos assuntos espirituais da casa do Senhor, mas ele observou tudo e não encontrou os frutos. E o Espírito Santo faz questão de comparar aquela nação à figueira, e quando não encontrou frutos, o Senhor amaldiçoou aquela figueira e ela secou. E secou de maneira que, por quase 2000 anos, nenhum fruto foi visto, até que o Senhor, de forma maravilhosa e soberana, pudesse levantar Israel novamente, e aquela árvore que havia sido cortada, agora novamente começa a brotar, e começa a dar um testemunho, para que também ela possa ser, nos tempos que estamos vivendo, o lugar onde o Senhor vai entrar mais uma vez. Mas dessa vez será diferente, mas não é isso que queremos enfatizar aqui. Mas um pouco mais para frente, verso 17, diz assim, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, especificamente tratando dos escribas, dos fariseus, dos saduceus e companhia limitada, pode ser citado os outros aqui, transformaram a casa do Senhor num covil de salteadores. O que são salteadores? Salteadores nada mais são do que ladrões que estão à beira do caminho, ou ladrões que roubam um caminho. Ou em outras palavras, dito pelo próprio Senhor, vocês não entram e não permitem que os outros entrem. E o Senhor também falou para eles que eles eram como cegos, guiando outros cegos, ou traduzindo tudo que o Senhor está falando na nossa linguagem, para poder ficar bem compreensível, ou seja, vocês não podem levar ninguém além do que vocês estão indo.
Se vocês são cegos, vão tornar outros cegos. Se vocês são ladrões do caminho, vão levar também os outros a serem salteadores e ladrões como vocês. E o Senhor chamou de sepulcro caiado, o Senhor chamou eles de várias coisas, isso chamando a atenção, irmãos, nossa, porque não apenas aquilo que foi escrito aqui tem relação com o que está relacionado à nação de Israel. Quando nós olhamos hoje, à luz do versículo que lemos no livro de Mateus, capítulo 21, diz que o Senhor, a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra foi rejeitada por eles, mas para nós podemos dizer que ela é eleita e preciosa? Sim, irmãos, essa pedra é eleita e preciosa. E se edifica alguma coisa, se edifica nela. E nós recebemos ele como nosso fundamento. E quando recebemos a Cristo como nosso fundamento, nós temos que agora olhar para uma outra perspectiva e perceber que o Senhor não espera mais frutos de Israel. Mas o Senhor espera frutos de quem? Do povo que foi tirado, que rejeitou essa pedra, mas a um outro povo dá-se a oportunidade de produzir os frutos que o Senhor deseja para todas as nações. De maneira que a casa agora, onde o Senhor quer que seja o bênção para todas as nações, quem é? A quem? A quem? A igreja, irmãos, a igreja. Antigamente Israel era a casa, mas hoje nós somos a casa. E vamos confirmar isso com simples textos aqui, pelo menos 2, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Capítulo 5, os últimos versículos, verso 19. Mais claro ainda, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso santuário ou no vosso corpo. Então o Senhor está falando para nós que nós somos a casa de Deus, e a proposta de sermos casa do Senhor é sermos uma casa de oração. Sermos uma casa, um templo, onde nós possamos estar constantemente em oração diante do Senhor. E aí mesmo, irmãos, em Coríntios, no capítulo 8, no finalzinho do versículo 1, nessa parte do versículo 1 aí, já no finalzinho, diz assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Ele está falando que o saber ensoberbece, o amor edifica, e no versículo 3 diz: se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Por que se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele? Porque se nós amamos o Senhor, nós vamos nos aproximar de quem? Dele. E precisamos nos aproximar do Senhor de que maneira? Em oração. Nós enfatizamos, irmãos, nós que estamos na chamada restauração do Senhor, nós enfatizamos muito o assunto da palavra. E precisamos enfatizá-la porque precisamos ser realmente o povo da palavra de Deus. Mas há uma dificuldade grande conosco. O Senhor diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Parece que nós ouvimos só a primeira parte do versículo. Tem que conhecer as Escrituras. Mas a outra parte, conhecer o poder de Deus,
nesse tempo que estamos vivendo, temos negligenciado. Se formos falar sobre vários assuntos da palavra, nós temos alguns assuntos na ponta da língua, mas não temos o que estamos falando em realidade dentro de nós. Estamos nos assemelhando, irmãos, muito com a nação de Israel, de maneira que, assim como o Senhor não contava com a nação para esperá-lo e introduzi-lo, e eram poucos que estavam esperando o Senhor vir de fato, e quando aqueles reis magos foram ter lá, com aqueles escribas que conheciam a lei, eles disseram claramente que o Messias ia nascer aonde? Em Belém. Mas eles foram lá? Eles não foram. É mais ou menos assim, precisamos edificar a igreja, mas nós não edificamos com o que precisa ser edificado, que é o amor. Nós precisamos fazer isso e precisamos fazer aquilo. É o nosso discurso, mas nós mesmos não estamos fazendo aquilo que nós estamos pregando. Então, o que é que nós estamos nos assemelhando? Estamos nos assemelhando, irmãos, com a casa parecida com a casa de Israel. Éramos para ser conhecidos como povo de oração. Éramos para ser conhecidos como povo que conhece a Deus na intimidade com o Senhor. Não apenas um conhecimento escriturístico das Escrituras, e que precisa ter, mas juntamente com esse conhecimento escriturístico das Escrituras de Deus, perdoe a redundância, nós precisamos conhecer aquele que inspirou as Escrituras para vivermos de acordo com o sentimento que há no coração do Senhor. Porque podemos, irmãos, nos tornar tão legalistas como aquele povo, que quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, se eu estivesse lá, eu seria o primeiro a dizer assim, joga a pedra mesmo, e me dá uma pedra grande para acertar na cabeça dela. Mas o Senhor estava lá escrevendo no chão, e como disse o irmão Christian, provavelmente o que o Senhor estava escrevendo é pesado fostes na balança e achado em falta. Provavelmente, não estou afirmando nada, apenas repetindo as palavras do irmão Christian, e eu concordei com o que ele falou. Mas o Senhor ali, o Verbo vivo, Deus encarnado, estava ali. Então, segundo as Escrituras, tinham que o quê? Apedrejar. Mas aí o que é que o Senhor fez? Se alguém não tem pecado, se alguém não tiver cometido pecado, que faça o quê? Atire a primeira pedra. Alguém atirou a primeira pedra? Por que não? Porque eles eram tão adúlteros como aquela mulher. As palavras do Senhor, irmãos, atingiam profundamente o objetivo delas. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Faz o que lhe apraz, prospera naquilo que o Senhor designou. Imagine o seguinte, o Verbo vivo falando a palavra. O que é que você pensa que pode acontecer, irmãos, quando o Verbo, Deus encarnado, fala a palavra de Deus? Não tem quem resista, irmãos, porque as palavras dele são espírito e são vida, não são apenas conhecimento. E essas palavras, elas entram no interior, vasculham tudo, observam tudo e nos levam ao quê? Ao arrependimento, a reconhecermos que não estamos produzindo os frutos que o Senhor deseja que nós possamos produzir. Então há uma necessidade grande hoje, irmãos, de nós conhecermos ao Senhor em oração. Aquela proposta que os discípulos mesmo chegaram para o Senhor e colocou para ele, Senhor, os discípulos lá de fulano e ciclano, eles sabem orar, e o Senhor, como é que nos ensina a orar? Então vamos lá para o que o Senhor disse para eles. Então vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 6. No versículo 5, para percebermos o que precisa acontecer, irmãos, quando nós estamos orando. Algumas vezes é fácil chegar aqui na reunião e orar, e gastarmos muito tempo orando. E se discernirmos o que estamos orando, nós muitas vezes vamos perceber que a oração que está sendo feita é para nós recebermos o amém. E intensificamos a oração para receber mais amém ainda.
quando a oração ela procede do santo, quando procede dos santos da nossa comunhão com o Senhor, nós não precisamos vindicar amém nem aleluia de ninguém, irmãos, porque a vida dá testemunho daquilo que ela é. E o Senhor combate isso aqui quando Ele ensina aos discípulos. Ele diz assim no versículo 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem o quê? Visto pelos homens. Então, quando nós fazemos oração, ou estamos até aqui pregando, é para a gente ser visto? Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que Ele vos peçais. Esse saber aqui, esse verbo, não tem a ver, irmãos, com saber de acordo com a onisciência de Deus. Mas esse saber aqui tem a ver com Deus voltar sua mente, Deus voltar sua atenção. Quando nós começamos a orar, Deus provavelmente, Senhor me perdoe, que posso dar um testemunho errado, mas Ele deve cruzar os braços e ficar atento assim, vamos ouvir o que é que Ele está orando? Vamos saber o que Ele está querendo ter comunhão comigo? Porque antes da gente abrir a boca, Ele já sabe. Mas o que é que Deus quer, irmãos? Que nós nos tornemos como casa de oração, nos relacionemos com Ele, tenhamos um relacionamento com Ele, possamos compreender a mente do Senhor ao estarmos orando. E não, orar não é apenas você falar e você assim, já orei por esse assunto. Aí você disse, o Senhor falou alguma coisa com você? Não, irmãos, não falou nada. Então tem que voltar lá, Senhor, o Senhor não falou nada. Não é um relacionamento? Então, seu relacionamento não é apenas para você orar. A gente tem que parar um tempo e dizer, Senhor, o Senhor não falou nada com relação a esse assunto. Então, se o Senhor não falou nada com relação a esse assunto, eu vou ficar do jeito que eu estou. Mas se o Senhor falou alguma coisa, aí o Senhor tem misericórdia de nós. E Ele continua, não vos assemelheis, verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens, continua, viu? Então o Senhor está ensinando os discípulos a orar, está ensinando também como as orações são impedidas. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste os perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então tem uma condição que precisamos aprender com o Senhor quando nós estamos orando. Se eu não perdoo, o Senhor não está falando nem de irmão, se eu não perdoo aos homens, as suas ofensas, eu também não posso ser perdoado, o Senhor também não vai me ouvir. Então nós precisamos considerar essas coisas, entendeu, irmãos? Quando a primeira parte do versículo não dá tempo, mas fala dos interesses de Deus, santidade do seu nome, o seu reino e a sua vontade ser feita aqui na terra. Só há um lugar onde a vontade de Deus pode ser feita, sabe? Sabe onde é? Na igreja. Só tem um lugar onde o nome de Deus pode ser santificado, na igreja. E só tem um lugar onde o reino de Deus pode ser manifestado, na igreja. Se o nome de Deus é santificado, se a vontade de Deus é feita e se o seu reino vem, pela igreja as nações são abençoadas. E aí nos tornamos de fato, irmão, casa de oração. Bênção para as outras nações. Porque aí, quando uma pessoa se aproximar de nós, estamos em tanto contato com Deus,
nós vamos lembrar imediatamente: Deus quer que todo homem se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quantas pessoas vieram até o Senhor e o Senhor impôs as mãos e deu autoridade também aos discípulos para fazê-lo. Quantas pessoas o Senhor abençoou no simples fato dele estar ali com aquelas pessoas. Deus ali na pessoa do seu Filho era o Deus encarnado, era o Emanuel, o Deus conosco. Então a proposta, irmãos, da igreja é que nós sejamos o Emanuel, a continuação do Emanuel de Deus sobre a face da terra. Deus conosco, Deus em nós. Ser bênção para essas vidas que estão aí perdidas, sem nenhum tipo de direção. Deus em nós, ser bênção para a vida dos irmãos. Deus em nós, ser bênção para a nossa família, ser bênção para os nossos filhos, ser bênção para o lugar onde nós estamos trabalhando. É Deus em nós, irmãos, fazendo as coisas conosco, porque Ele não se atreve. Esse é um princípio que Deus tem. Ele é soberano sobre todas as coisas, mas Ele resolveu na sua economia fazer tudo conosco, com a nossa permissão. Então, se nós não orarmos, vamos conhecer a mente do Senhor? Não. Se nós não gastarmos tempo, vamos conhecer a mente do Senhor? Não. E nós precisamos, irmão, misturar nossa oração com a palavra de Deus. Quanto mais conhecimento da palavra, mais vamos orar da maneira mais correta. Se conhecermos pouco a palavra, algumas vezes nossa oração pode se tornar até um palavrão diante do Senhor. Mas nós precisamos conhecer isso. E em Lucas, capítulo 17, acho que é um texto também importante para podermos colocar aqui. No versículo 7, diz assim: qual de vós, Lucas 17, verso 7, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo por este ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. No versículo 7, esse servo que o Senhor está falando aqui, ele está ocupado com o gado e a lavoura. São coisas exteriores. São coisas que nós, como servos do Senhor, que o Senhor nos ajude a ser servos inúteis, pelo menos, né? Então, servos inúteis, para que a gente possa trabalhar lá fora com o gado e com a lavoura. Então, é o trabalho exterior. Mas aqui continua: verso 8, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás também. Você tem um trabalho exterior, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Tanto que fala, como também os irmãos que estão aí ouvindo, vocês estão fazendo um trabalho exterior. Mas quando nós chegamos em casa, principalmente eu que estou aqui falando para os irmãos nesse tempo, agora quando eu cheguei em casa, o que é que eu vou fazer? Colocar minha perna para cima, deitar minha cabeça no sofá, e aí cruzar os braços e dizer: eu não tenho mais nada para fazer, o que eu tinha que fazer hoje foi feito. Você acha que é assim? Irmãos, o que o Senhor está falando aqui por meio dessa parábola? Que o que nós estamos fazendo do lado de fora precisa de um serviço do lado de dentro. O serviço do lado de dentro ninguém está vendo, mas o que é que acontece? Você agora, eu agora, nós agora vamos servir ao Senhor quando nós chegamos o quê? Em casa. E quando chegamos em casa, nós não vamos folgar. Quando chegamos em casa, nós vamos servir a Ele diretamente. Aqui estamos servindo uns aos outros, mas quando chegamos em casa, vamos servirmos a Ele diretamente. Por exemplo, os irmãos aqui tocaram, não tocaram? O que é que vocês acharam dos irmãos tocando hoje? Não precisa falar, não vai fazer avaliação nenhuma. É apenas uma provocação. Mas você acha que isso aqui é suficiente? O que é que os irmãos têm que fazer?
quando chegar em casa, apresentar o serviço que foi feito exteriormente ao dono da lavoura e ao dono do gado. E chegar para ele e falar: nós fizemos isso e isso e aquilo mais. Aí o Senhor diz assim: certo, você está me servindo. Aí o Senhor está dando instrução: aquele hino que tirou, não era bem isso hino para ter tirado. Aquilo que vocês fizeram, isso também pode ser para mim, irmão, aquele exemplo que você... Aí o Senhor pode falar: Décio, aquele exemplo que você deu não era para ser dado. A maneira como você tratou os irmãos não era para você tratar daquela maneira. A maneira que você chegou na reunião não era para você ter chegado daquela maneira. Você compreende? Você tem um serviço interior, a própria pessoa do Senhor, e o Senhor está dizendo: serve-me. Depois você vai se servir. Ou seja, o que nós estamos fazendo exteriormente, nós precisamos de tempo para poder considerar diante do Senhor o que estamos fazendo. Algumas vezes nós usamos muito a palavra ruminar, ruminar, ruminar. O que é ruminar? Ruminar nada mais é do que você pegar o que você recebeu, você ir para casa e você gastar tempo com o que você ouviu. Se você considera que veio da parte do Senhor ou não, aí é uma questão sua com o Senhor. Mas considerar aquilo que você recebeu e você gastar tempo para que aquilo ali possa fazer efeito dentro de você. Então, aquele servo voltou para casa, teve aquele tempo com o Senhor e recebeu instrução para o outro dia. Então, o que é que está acontecendo aqui, irmãos? Serviço exterior, mas um serviço oculto em oração, um serviço de relacionamento do servo com a pessoa do Senhor. E isso é muito importante para os dias que estamos vivendo. E apenas mais um texto, por causa do tempo, para a gente finalizar, que está no livro de Lucas. E isso toca os dias que nós estamos vivendo, toca a nossa vida nos dias que estamos vivendo. Lucas capítulo 21. Isso está falando com relação à vinda do homem, e eu também fazendo relação com aqueles dias lá que o Senhor esteve aqui e visitou a nação de Israel. Eles desprezaram aquela visitação. E agora novamente o Senhor está falando sobre a sua próxima vinda, a sua segunda vinda, para poder estabelecer aquilo que está no seu coração desde os tempos eternos. Verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis, pois, vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Agora vem a advertência: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da imoralidade, ou da porneia, orgia, da embriaguez, do entorpecer, não apenas embriaguez no sentido de beber álcool, mas o entorpecer no sentido de fármacos, no sentido de drogas, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então tem que se acautelar de quê? Se acautelar da imoralidade, se acautelar dos fármacos, das coisas que embriagam,
das preocupações deste mundo, e para aquele dia, o dia do Senhor, não venha sobre nós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra, para poder combater alguns que dizem que a tribulação só vem para uma parte da terra e não toda. O próprio Jesus está dizendo, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Essa palavra, irmãos, precisa estar no nosso coração, orando. Porque mais do que antes, nós precisamos orar. E o Senhor diz, acautelai-vos por vós mesmos, orar pelas nossas vidas. Orar se estamos sendo seduzidos pela imoralidade. Orar se estamos seduzidos pelos prazeres, colocados aqui em embriaguez, fármacos. Orar por causa das preocupações desta vida. Tudo isso, irmão, nos dias que nós estamos vivendo, vai levar o nosso coração a se sobrecarregar, de maneira que as nossas preocupações, os nossos prazeres e interesses serão nessas coisas, e o dia do Senhor virá como um laço sobre as nossas vidas, porque nós não estamos esperando o Senhor. E o Senhor diz aqui, vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Entendeu o recado? Precisamos o quê? Orar. Se não estamos orando, precisamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a corrigir isso em nós. Precisamos orar, irmãos. Para os devoradores de livro, devore todos os livros que o Senhor der para você devorar. Mas na mesma proporção, tenha tempo de você orar, orar, orar e orar. E como eu falei para os irmãos anteriormente, o Senhor não ensinou os discípulos a pregarem, mas o Senhor ensinou os discípulos ao quê? A orarem. Porque conhecendo a mente do Senhor, irmãos, isso é tão tremendo que o Senhor nos leva aos textos e aos livros de acordo com a sua vontade. E nós precisamos conhecer, irmãos, a mente do Senhor para as nossas vidas nos dias que estamos vivendo. Entende? Então precisamos, nesses dias, e aí a gente tem que perguntar, está acontecendo embriaguez nesses dias? Está acontecendo, irmãos, preocupações dessa vida nesses dias? Está acontecendo imoralidade tal como nunca se viu nesses dias? Está. Então o Senhor diz, esse é o momento que nós precisamos orar para escapar de todas essas coisas. Amém? Então é isso, irmãos. O Senhor nos ajude. É um breve sentimento, mas que o Senhor tenha compaixão, a começar de mim que estou falando, de todos nós, para não ser egoísta. Senhor, tenha misericórdia de nós. Sabemos que a Tua palavra é verdade e ela precisa, Senhor, do tempero do Seu Espírito, da Sua vida, para alcançar o nosso coração de forma profunda. Que o Senhor nos dê uma semana diferente, Senhor. Que o Senhor nos ajude a começar a nossa semana orando e buscando conhecer a mente do Senhor. E o Senhor mesmo prometeu que aqueles que entrassem em oração no Seu quarto secreto, eles seriam recompensados. Cumpre, Senhor, Sua palavra em nós. Nos recompensa com mais da pessoa bendita do Teu Filho e das riquezas insondáveis de Cristo, para que possamos estar firmes, para que possamos estar poderosamente fortalecidos, para que possamos naquele dia estar de pé na presença do Filho do Homem. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja poderosamente conosco, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa também cobrir as palavras aqui, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e possa ir de encontro à nossa necessidade, para a glória do Seu santo nome. Amém.